Olá pessoal do canal Agricultura A a Z. Você sabe como fazer a cobertura com nitrogênio na cultura do milho? Siga com o especialista professor João Carlos Galvão para importantes dicas. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda a gente. Bora pro vídeo? Olá, eu sou o professor João Carlos Cardoso Galvão, da Universidade Federal de Viçosa, do Departamento de Agronomia. Nós estamos aqui no campo de pesquisa chamado Vale da Agronomia, aqui da UFV. E aí vem uma pergunta que eu queria falar para vocês. Vocês querem um milho bonito como esse? Hoje iremos falar sobre adubação de cobertura em milho, opções, modo de fazer e acompanhar toda a questão da aplicação do nitrogênio em milho principalmente. Você sabe para que serve o nitrogênio na planta? O nitrogênio é super importante na planta de milho porque está relacionado ao metabolismo das proteínas, dos aminoácidos, das enzimas. Sem nitrogênio não tem metabolismo suficiente para grandes produções. E o milho é uma bomba de absorver nitrogênio. O milho não faz milagres. Se você quiser manter produtividades ou atingir produtividades mais altas, você deve estar sempre ligado na quantidade de nitrogênio que nós devemos adubar o milho. Para a gente adubar, fazer uma adubação nitrogenada em equilíbrio e no momento certo, nós precisamos responder 3 questões. O quando aplicar, quanto aplicar e como aplicar. Aí eu pergunto, quando nós fazemos adubação de cobertura com nitrogênio em milho? Lembrando que vai ser no período vegetativo da cultura. Todo mundo sabe definir os estádios fenológicos da cultura do milho, principalmente da fase vegetativa. Na fase vegetativa a gente conta o número de folhas que estão completamente formadas. A gente só conta a folha quando ela tem a bainha visível. Uma, segunda com a bainha visível, terceira com a bainha visível, a quarta com a bainha visível. Então a gente diz que esse milho está na 4ª folha completamente formada. Nessa 4ª folha, o meristema apical ainda está abaixo do solo. Pessoal, o milho na 4ª folha, se a gente abrir aqui o caule do milho, o colmo do milho, nós vamos reparar que o meristema apical do milho, que é a plantinha do milho propriamente dita, está abaixo do solo. E se eu marcar aqui, vocês vão poder ver bem aquele meristema que eu falei, onde ocorre o florescimento precoce, né, vamos dizer, a diferenciação floral. Então, nos primeiros nós aqui a gente vai ter primórdio de espigas, e aqui bem na pontinha do meristema nós vamos ter primórdio de pendão a partir da 4ª folha. Então, por isso que é importante a gente fazer uma adubação de cobertura a partir da 4ª folha. Nesse meristema apical, nesse momento de 3ª, 4ª folha, ocorre a chamada diferenciação floral. É que o milho vai ter, após a diferenciação floral, pendão, primórdio de pendão e primórdio de espiga. Ela está definindo seu potencial produtivo muito cedo. Então, ela vai precisar de nitrogênio. Parte desse nitrogênio vem daquele que nós colocamos no plantio e parte vai ser aquele que nós fazemos a adubação de cobertura. E essa fase da 4ª folha é uma fase importante para se fazer a primeira adubação de cobertura com nitrogênio em milho. Então, na fase vegetativa a gente vai fazer a adubação de cobertura no momento que a planta precisa de nitrogênio, que é entre a 4ª e 8ª folha. Por que na 8ª folha a gente faz adubação de cobertura? Por que é importante? Repare aqui a planta com 8ª folha, nós vamos poder reparar que a planta tem todas as suas folhas diferenciadas, não estão completamente formadas. É um período que a gente tem uma grande expansão foliar. A demanda por nitrogênio aumenta muito. Então, entre a 4ª e 8ª folha do período vegetativo, é uma ótima opção para se fazer adubação de cobertura. E a gente vai mostrar por quê. Então, quando aplicar, nós vamos fazer adubação de cobertura
de diversas formas, ou a gente vai ter várias opções para se fazer adubação de cobertura. Lembrando sempre que o nitrogênio é muito necessário. Lógico que quanto mais o investimento da cultura, principalmente de cultivares responsivos, a quantidade de N vai ser maior. Então, quando aplicar, vai ser nessa fase entre a quarta e a oitava folha. Por que que nessa fase de quarta e oitava folha a gente precisa adubar? Vejamos que nós aplicamos uma parte do nitrogênio que foi recomendado no plantio. Isso depende muito, nós vamos aplicar entre 30, 32, 35 quilos de N no plantio, principalmente se for plantio direto, né? Que a gente tem palhada que vai competir com a planta por nitrogênio na decomposição. Depois nós vamos fazer a adubação de cobertura de que maneira? Nós vamos fazer parte da adubação de cobertura na quarta folha, parte na oitava folha. Então o que a gente quer? Que esse nitrogênio que foi aplicado no plantio, ele fique imobilizado, depois é mineralizado até a quarta folha. O que nós aplicamos na quarta folha vai ser imobilizado, mineralizado até a oitava folha. E o que foi aplicado na oitava folha, a gente espera que ele seja imobilizado, mineralizado e que chegue até o pendoamento. Então, nessa fase que nós fazemos 2 adubações de cobertura na quarta e na oitava, nós disponibilizamos nitrogênio para a planta de milho no momento que ela mais precisa. Eu costumo dizer que é bem na boquinha da planta, o que faz com que a gente tenha uma melhoria da eficiência de absorção, que o nitrogênio é colocado no momento certo. Essa recomendação de 2 vezes, eu costumo fazer essa recomendação para pequenos produtores, porque muitas vezes eles vão fazer capina manual ou com cultivador mecânico e vai ter que entrar necessariamente 2 vezes na lavoura. Ele vai fazer capina entre terceira e quarta folha e depois vai fazer capina entre a sétima e oitava, ele já aproveita e faz adubação na quarta, faz adubação na oitava. É uma boa opção para pequenos produtores que vão entrar mais vezes na lavoura. Outra opção de fazer adubação de cobertura é aquela que a gente faz com todo o total do nitrogênio que vai ser aplicado em única vez, que seria na quarta folha completamente formada. É uma forma da gente entrar menos na lavoura, a gente controla a planta daninha na terceira folha e já na quarta folha a gente aplica a totalidade da adubação de cobertura. Lógico que nessa condição nós estamos antecipando essa quantidade de nitrogênio, ou seja, colocando uma quantidade maior na planta na quarta folha. O que a gente quer é que esse nitrogênio seja imobilizado, mineralizado, até que ele chegue lá no florescimento. Vocês vão reparar que é um momento bem distante. Então a gente quer que o nitrogênio não tenha perdas, que a planta tenha capacidade de absorvê-lo e chegar na sua totalidade de absorção no florescimento. Outra opção de fazer adubação de cobertura seria aquela que a gente antecipa todo o nitrogênio de cobertura no plantio, no momento de se plantar o milho. Então, essa recomendação é feita quando você usa uma adubação aí em torno de 100, 120 kg de N e a gente aplica toda de uma vez no momento de se fazer o plantio. É uma opção para solos mais argilosos, para essa quantidade de 100 a 120 kg. Tem uma vantagem, tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você, quando você aplica logo no plantio, a plantinha já vai emergir em uma condição favorável de nitrogênio, ela vai ter um desenvolvimento bastante rápido, vai fechar o terreno e a planta tem um crescimento bastante rápido nos primeiros 30 dias. Essa é uma opção boa, porque vai fechar, vai evitar a evapotranspiração, vai fazer com que o controle de planta daninha seja mais satisfatório, vai sombrear a área e vai dominar a área. Mas, por outro lado, se a gente aplica todo o nitrogênio no plantio, e principalmente aplicado sobre a superfície, talvez de palhada, com temperaturas muito altas, a gente vai perder esse nitrogênio quase todo. Quando a temperatura vai a 35 graus, ocorre uma volatilização intensa, você perde nitrogênio por amônia, volatilização de amônia. Então, a gente tem aquela condição, você vai ter um risco maior. Você está aplicando o nitrogênio bastante antecipado. Outra opção de se fazer adubação de cobertura em milho é aquela que é recomendada muitas vezes para aqueles estados, para aquelas regiões que têm solo mais argilosos, tem muita palhada, tem uma temperatura mais fria entre setembro e outubro, né? A decomposição é lenta, então nós fazemos adubação de cobertura na pré-semeadura. Ou seja, vamos imaginar que você tem uma cultura de cobertura,
você dessecou, rolou, passou uma roçadeira, e aí você já aplica o nitrogênio uns 15 dias antecipados do plantio da cultura. Ou seja, você está antecipando mais ainda a quantidade de N a ser aplicada. Bom, é aquilo que eu falei. Quando você tem antecipação da adubação nitrogenada, você corre mais risco, porque ela pode se perder. Mas uma coisa é certa, cada caso vai ser um caso. O que não pode faltar é nitrogênio disponível para a cultura do milho. Então, aplicar em pré-semeadura tem suas vantagens e desvantagens, tem um alto risco. No plantio, você também tem desvantagem, porque esse nitrogênio, que muitas vezes não é incorporado, ele vai perder por volatilização, mas dá um arranque bastante grande na planta. Quando você aplica na quarta folha, você disponibiliza na hora certa, com uma vez só em entrada na cultura, disponibiliza o nitrogênio na condição em que o milho vai ter um rápido crescimento, né? Até a oitava folha, que vai ter expansão foliar, e depois você pode parcelar entre a quarta e a oitava folha. Quando você tem plantio de milho safrinha, que muitas vezes é feito após a soja, né? Que a gente tem que fazer muito rápido, a gente tem uma janela muito pequena, muitas vezes o pessoal colhe a soja, planta o milho e já não aduba, e vai deixar para adubar o milho na segunda folha, para a terceira folha, de modo a fazer toda a adubação NPK. Também você tem essa característica da adubação na safrinha, visando exatamente pegar os períodos de temperatura mais alta e de chuva disponível para que a planta tenha capacidade de absorver. Então, volto a repetir, adube seu milho, adube com nitrogênio, o milho não faz milagre, é uma planta que necessita de muito nitrogênio para chegar a patamares de produtividade mais altos. Então, faça adubação de cobertura pela opção que você ter, pelo como você vai aplicar de diversas fontes, mas sempre lembrando, o milho precisa de nitrogênio para produzir, de 15 a 20 quilos de N para cada tonelada de grão. Então fique atento, milho sem nitrogênio é perda de produtividade. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!